Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da série que tenta desvendar, tenta reunir todas as informações possíveis para a solução do que para mim é o maior mistério do Tibia e que me encanta até hoje, que é a Serpentine Tower. Bom pessoal, eu fiz o episódio 0, que foi um teste, foi também a explicação de quem sou eu, de por que eu decidi fazer esse canal e qual que é a premissa da série em si. Então, nesse episódio, a gente vai tratar de um assunto que é base para tudo que vai vir depois desse vídeo. Então, eu preciso que esse conceito esteja estabelecido forte para tratar de outras coisas que vão vir depois dele. Então, essa sala aqui, ela é muito especial, é a que enche os olhos de todo tibiano. Quem nunca sonhou em pegar essa bota aqui, por exemplo, né, e caminhar sobre as águas? Então, eu preciso estabelecer o seguinte. No episódio 0, eu citei que Ankra Moon foi implementada na 7.3, junto dela a Serpentine Tower, e basicamente todos os itens que estão aqui já estavam implementados nessa época, exceto dois, que são as duas Wands, né, que tinham outro nome na época. Rapidinho então, pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou nutricionista, eu sou tibiano de longa data e eu venho fazer o convite aqui para vocês para se juntar, trocar ideia, assistir os vídeos e realmente criar uma comunidade em cima desse mistério que eu quero muito ver a solução dele. Bom, pessoal, os vídeos vão ter sempre uma colinha aqui do lado. Eu não estou acostumado a gravar vídeos sobre, então se vocês me verem olhando aqui para o lado, eu estou olhando para uma colinha aqui para eu seguir um roteiro mínimo do que eu vou falar, para eu não me perder, para eu não sair falando de A e do nada já ir para B sem terminar A. Bom, então vamos lá, pessoal. O update 7.3 ele vem com a Serpentine Tower, Ankra Moon, Totdraw, que é o NPC ali de cima. Foi construída toda a teologia da cidade, que ele gira nesse tema egípcio. Então fala muito de múmias, de escaravelhos, fala de faraó. Inclusive a gente consegue acessar a pirâmide do próprio faraó ali, o faraó atual, né? Conseguimos enfrentar os faraós antigos, mas a gente vai chegar lá em alguns outros vídeos, né? Então, o que a 7.3 traz, que é a base de tudo que tem aqui? Bom, na 7.3 nós temos as Magic Walls, então dessa sala aqui, já foram implementados, os teleportes lá de cima, o do caldeirão. A gente tem também os Energy Fields, nós temos as alavancas, temos as 4 criaturas que também nunca foram alteradas. Nós temos Jean's Lamp, Frozen Starlight, entre outros itens, Stone Skin, entre outros itens. Nós temos aqui também os 4 Bazins que vão ser chave para toda a premissa da série. Eu acho que realmente esses 4 Bazins eles precisam ser entendidos e colocado itens aqui, porque para mim a alavanca aqui de baixo, que a gente aperta ela e não acontece nada no cenário, ela está diretamente ligada com os itens que precisam ser colocados especificamente aqui. E eu acho ainda que é mais complicado do que parece, porque não adianta colocar 4 aleatórios aqui. Os 4 certos, mas de forma aleatória. Eles precisam ter uma sequência correta também. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre os updates que fazem muito, tem muito a ver com a Serpentine Tower e que tem alguma influência aqui dentro, tá? A gente tem que considerar também que itens colocados aqui são muito importantes e que só podem, na minha cabeça, e seguindo a premissa dessa série, para mim,
ele tem que ser concluído, essa implementação do final da quest precisa ser concluído até o 7.6 e eu vou explicar o porquê disso. Bom, na 7.4 nós temos a expansão desse universo de Ankra Moon. Então nós temos aqui updates muito importantes. Então nós temos Ascent Tombs, nós temos a Guerra dos Djinns, que são aqueles 2 Djinns que vivem sempre brigando, né? As facções que tu consegue escolher um lado e vender itens para eles. E também nós temos um punhado de itens, né? Que casam e combinam muito com a estética desse lugar e com a lore daqui também. Então, eu vou deixar uma tabela aqui falando os principais itens e por que eles são relacionados. Meu inglês é péssimo, não deixa eu falar inglês aqui que eu vou passar vergonha. Eu já não gosto de tentar ler os itens daqui, então eu vou colocar na tela que fica mais fácil. Bom, então nós temos uma hipótese forte aqui. O update 7.4 é a expansão mais relevante possível para os ingredientes do mistério. Então, a 7.4 é muito relevante. Já na 7.5, ela trata mais de outros assuntos que não remetem especificamente para cá, que são, deixa eu ver, foram implementados a Banuta, Tiquanda, foi implementado Ruínas, criaturas serpentes ali, os lizards, etc. Então, ele não combina muito com aqui, então a gente deixa o 7.5 meio que para lá. E o 7.6, para mim, traz um item muito interessante, né? Que é a Memory Stone, que a gente tem que interpretar esse lugar aqui como um todo. E se a gente chegar aqui em cima, deixa eu fechar ele aqui. Se a gente chegar aqui em cima, nessa sala que está trancada, nós temos uma Mind Stone, que pode ser uma referência, pode não ser, mas a Memory Stone, Mind Stone, tudo gira em torno dessa preservação do que é mais importante para o conceito egípcio. Então, a mente, o espírito, eles têm que ser preservados para talvez uma reencarnação ou algo do tipo. Os faraós utilizavam muito disso. Então é bem interessante e é um item a se considerar, a colocar aqui embaixo. Ele entra na nossa lista também. E chegamos então à parte que eu quase cometi um grande erro. E também pensei sobre escrever esse vídeo, o roteiro da forma que eu escrevi. Que é basicamente as 2 wands que são implementadas, né, são substituídas pelas antigas na versão 7.6, que é a imagem que a gente tem aqui agora dos itens que depois do 7.6 não foram alterados. Então é a Wand of Inferno e a Wand of Dragon Breath, que inicialmente seria a Ritual Wand, que foi convertida em Wand of Inferno, e a Red Spell Wand, que foi convertida em Wand of Dragon Breath. Por que eu quase cometi um erro aqui? Elas foram substituídas porque a Cipsoft nessa época estava fazendo uma remodelação das Wands e Rods, né? Então, isso daqui pode ter sido implementado geralmente, né, de forma geral, substituído para players e por aí vai, e automaticamente os itens antigos saíram daqui e vieram esses daqui para cá. Ok, é uma hipótese que tem que ser considerada. Mas, e se foi substituído isso aqui antes, pensado já, e se eles têm esses nomes aqui referentes a esse mistério? Também é uma possibilidade que a gente tem que levar em conta. Então, a partir daqui, a gente parte do conceito de que implementações podem ou não ter sido feitas até o 7.6, do 7.6 para antes do 7.6, né? A gente tem todos esses itens que podem ou não fazer parte da solução
desse mistério em si. E por que eu acho que a gente tem que levar em consideração até o 7.6 e depois, mais do que isso, não? Bom, pessoal, a gente tem que entender que o Tibia ele vinha de uma fase inicial onde players estavam começando a tomar gosto pelo jogo, o estilo MMO ele estava começando a se popularizar e não faz sentido com os criadores daquela época, exemplo Nightmare e outros, que tinham um carinho tão grande pela comunidade e pelo jogo que eles trabalhavam, né? Não faz sentido naquela época ter uma quest tão inacabada assim. E o que eu quero dizer com tão inacabada? Isso aqui pode não ter solução? Pode não ter solução e tá tudo bem. Mas a gente tem que entender que a Serpentine Tower ela não funciona como uma quest de quest log. A gente faz algo da quest log e a gente tem um avanço. Isso aqui é sistemático. Se a gente tira isso aqui daqui, a gente não passa para cá. Mas se a gente bota para cá e passa para cá, nada diz que a gente avançou na quest ou se a gente fez o passo certo naquela hora. É simplesmente tentativa e erro. E não faz sentido, se é uma coisa sistemática, só uma dessas alavancas abrir. Não faz sentido ter essa porta aqui com uma biblioteca pessoal e mais um cenário ali para baixo e nada abrir. Pelo menos dá para abrir isso aqui e chegar mais longe, deveria dar, porque se trata de uma coisa sistemática, então tem que ser levado a mais pontos antes de travar. Até porque são implementações simples. Clicar nessa alavanca aqui poderia muito bem abrir algo aqui e não significar nada, mas custa tão pouco ser feito isso que não faz sentido naquela época, onde eles queriam colocar coisas e acabar coisas para ter mais conteúdo para jogadores, não funcionar, entende? Então esse é o ponto que eu quero tocar, assim. Então pro episódio é isso. No próximo episódio eu quero comentar sobre algo muito interessante, que é essas cores de progressão, ou seja, quando a gente pisa aqui brilha verde, mas quando a gente ativa essa tocha aqui brilha vermelho. Em outras quests a gente sabe que o verde é positivo e o vermelho é negativo, mas nessa pode ser que não seja. Mas eu vou tocar nisso no próximo episódio. Muito obrigado a todos que assistiram.